Oi, 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 a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma tarde. Eu quero desejar nessa tarde uma tarde de bênção, uma tarde de muita unção do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Quero declarar sobre a sua vida uma unção de governo, unção de águia, unção de autoridade, tá bom? E unção de prosperidade sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje nós vamos falar de Maria Bethânia, né? Ela foi alguém muito importante, né, na Bíblia Sagrada, e também a sua história foi marcada por uma completa rendição aos pés do Senhor. E nós vamos aprender com Maria 3 atitudes de adoração ao Senhor, de verdadeira entrega, sabe? E hoje eu quero começar a perguntar para você qual tipo de adoração eu e você nós temos entregado para o Senhor. Qual tipo de adoração nós temos entregado? Maria Bethânia, ela apareceu 3 vezes na Bíblia, né? Ela apareceu 3 vezes na Bíblia e em todas elas ela estava prostrada aos pés do Senhor. Será que eu e você estamos prostrados aos pés do Senhor verdadeiramente? Será que a nossa história será marcada por total rendição aos pés de Jesus? Em Lucas 10:39, quem quiser abrir, né, comigo, glória a Deus. Em Lucas 10:39, vou ler apenas esse versículo. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ela ficava escutando o que Deus tinha para dizer e para ensinar. O que ela tinha que aprender com Jesus. Lá em João 11, 32, Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo o viu e caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui foi quando Lázaro morreu, né? Que Jesus chegou, logo Maria, ela se lançou aos pés de Jesus. Veja que Marta, quando ela indagou Jesus, ela questionou Jesus. Maria não, você pode ver que a primeira atitude dela foi se lançar aos pés de Jesus, né? Questionou Jesus? Questionou. Imagine se eu e você, nós questionássemos Jesus, mas se nós se lançássemos aos pés dele, né? Nós estaria tendo uma verdadeira adoração, né? Que teve essa diferença entre Marta e Maria, né? Marta, ela questionou Jesus. Maria não, Maria logo se lançou aos pés dele, né? E a outra passagem foi quando Maria derramou o melhor perfume, ela deu a sua melhor oferta aos pés do Senhor. Eu pesquisei, imagine que aquele perfume, ele equivalia a um ano inteiro de trabalho. Imagine você entregar o seu melhor, a sua melhor oferta para o Senhor, aquilo que lhe custou um ano de trabalho. Olha só como Maria, ela inteiramente se entregava ao Senhor, verdadeiramente, de todo o seu ser, né? E hoje eu quero trazer aqui para nós, né, para que nós venhamos refletir sobre a atitude de Maria e que nós possamos seguir esse pequeno exemplo, né? Porque o exemplo principal e maior é o de Jesus, né? E eu tenho algo também que eu anotei aqui, que eu grifei, sobre Abraão. Abraão, ele perguntou a Deus: o que hás de dar ao Senhor? Gênesis 15:2. Já Davi, ele fez uma pergunta diferente: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que foi feito? Então, assim como Davi fez essa pergunta para o Senhor, eu te pergunto: o que nós temos dado para o Senhor Jesus, em vez de perguntar o que o Senhor tem para nos dar? E muitas vezes nós vamos para o Senhor com uma lista de pedidos, né? Muitas vezes nós nos lançamos aos pés do Senhor apenas para pedir, apenas para falar sobre as nossas preocupações, sobre as nossas dificuldades, sobre o que nós precisamos, mas nós não perguntamos ao Senhor o que nós podemos oferecer para Ele. Maria, ela ofereceu o seu melhor perfume, né? Maria, ela marcou o tempo de história dela, né,
se rendida aos pés do Senhor. Rendida aos pés do Senhor. Maria foi intencional em tudo que ela fazia. Nós vimos 3 atitudes, 3 cenários diferentes no qual Maria se rendeu, no qual Maria se entregou verdadeiramente para Jesus. E o que mais me chamou a atenção é que ela adorou em vários cenários. O primeiro cenário, né, eu vou citar um dos cenários, que foi sobre a morte do irmão dela. Ela adorou Jesus na tribulação, na tristeza, na dor, na angústia, né? E o outro cenário, ela adorou na obediência, que ela escutava o Senhor Jesus a ministrar, ela escutava o Senhor Jesus a ensinar. Então ali é uma forma de adorar o Senhor. Sem falar que Maria sairia dali, dos pés de Jesus, escutando ele com uma direção, né? Com sabedoria, com discernimento. Ela saberia qual o próximo passo daria. Maria, ela sabia o que fazer depois dali, porque ela escutou. Ela teve obediência, né, ao estar indagada aos pés do Senhor. Imagine que Marta estava ocupada, né? Não que necessariamente, às vezes, a gente precisa sim ser Marta, né? Muitas vezes a gente precisa ser Marta, assim como a mulher de Provérbios 31 foi. Mas naquele momento ela tinha a oportunidade de estar aos pés de Jesus e Maria aproveitou. Então que eu e você, nós possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. E a outra adoração era uma oferta. Ela deu a melhor oferta que tinha. Então eu pergunto para você e para mim, qual é a melhor oferta que nós temos dado para o Senhor? Qual é a melhor adoração? Qual é a melhor rendição que nós temos entregado para o Senhor? Que nós possamos surpreender a partir de hoje o nosso Senhor Jesus. Que nós possamos surpreender Ele com a melhor adoração, com a melhor oferta, escutando em obediência. E também que nós possamos mudar a pergunta de Abraão. Abraão foi um grande homem de Deus, né? Isso jamais vai apagar quem ele foi diante de Deus, que ele também foi um servo obediente. Mas que nós possamos fazer, em vez de fazer a pergunta que Abraão fez, que isso ficou de instrução para nós, porque a Bíblia é um manual de instrução para que a gente não venha cometer o mesmo erro, né? Assim como Davi, ele perguntou o que has de dar ao Senhor, que nós venhamos perguntar, Senhor, o que eu posso te dar hoje? Senhor, o que eu posso te oferecer hoje? Senhor, o que eu posso fazer por ti, em memória de ti, em teu nome? Que nós venhamos perguntar o que nós podemos entregar de melhor para o Senhor. Em vez de nós perguntar, Senhor, eu quero o que o Senhor vai fazer por mim. Em vez de nós pedir, só pedir, porque muitas vezes nós viemos com uma lista. Quantas vezes nós fizemos um jejum, né, perguntando qual é o próximo passo que o Senhor tem para nós, o que nós devemos fazer, né? O que nós devemos fazer para agradá-lo? Muitas vezes nós só vamos com a lista de Senhor, faz isso por mim, Senhor, eu quero realizar isso. Não que os seus sonhos não sejam importantes. Sim, eu acredito muito que Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te entregar, Ele quer que você seja próspero aqui. Só que nós temos que viver Mateus 3:33, né? 6:33, que é buscar o Senhor em primeiro lugar, né? E as demais justiças serão acrescentadas. Então, tipo assim, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas, elas vão acrescentando. Eu trabalhava com doces e toda vez quando o meu precioso tempo, a minha primeira oferta, a minha primeira adoração não era pro Senhor, as horas se embaralhava. Gente, isso é muito real. Quando nós começamos a melhor oferta do dia, seja a presença do Senhor, a oração, a palavra, parece que as horas, elas estão ao seu favor, parece que as coisas fluem, parece que as coisas contribuem para que a gente viva um dia mais organizado, um dia mais intenso, um dia mais produtivo. Agora experimenta você, primeiramente, começar a fazer suas coisas e deixar o Senhor de mão, deixar o Senhor de lado, deixar a palavra de Deus de lado. O dia vai todo embaralhado, parece que tudo acontece para que aquele dia ele não renda, ele não prometa nada, ele não tem entrega. Você entende que quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele cuida do resto das coisas. No meio do caminho, Ele vai endireitando aquilo que está torto, Ele vai endireitando aquilo que ia dar errado, porque nós entregamos o nosso melhor para Ele, né? Então que nós venhamos entregar o nosso melhor para o Senhor,
Que nós não venhamos sempre nos colocar o nosso eu em primeiro lugar. Você pode ter sua casa própria? Pode. Você pode realizar os seus sonhos? Pode. Você pode apresentar os seus propósitos ao Senhor? Pode. Tudo isso você pode. Tudo isso Deus vai te dar liberdade para fazer. Mas que o centro venha a ser Ele. Mas que o primeiro venha a ser dele. Que a primeira entrega, a primeira oferta. Maria, ela foi marcada pela melhor rendição, por tanto se lançar aos pés do Senhor. Imagine como o coração do Senhor ficou feliz ao ver Maria nos 3 cenários da vida dela, e fora os outros que nós não tivemos acesso, né? Mas tu imagina como o Senhor ficou feliz. Nos 3 cenários ela estava adorando o Senhor. Que nós venhamos colocar, né, os 3 tipos de cenário da Maria, trazer para nós. Obediência, escutar, ouvir. Como é que nós vamos ouvir Ele? Na palavra de Deus, pedindo instrução ao Espírito Santo, perguntando: Senhor, me guia para o dia de hoje. Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá sabedoria para o dia de hoje, Senhor. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, conduzir o meu dia, Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja na direção desse dia. Nós estamos em obediência porque nós vamos escutar o Senhor, né? Parar para ouvir também, ter horas de devocional com o Senhor, para ouvir, para escutar. E o outro cenário é quando você estiver passando por alguma tribulação, tristeza, Deus, ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar ali com você. Então, em vez de você se afastar dele, revoltado, Marta, ela aparentemente parecia revoltada com Jesus. Ela acreditava que se Jesus tivesse chegado, Jesus poderia ter mudado toda a história. E sim, Jesus poderia sim ter mudado a história. Só que as coisas acontecem no Kairós do Senhor. Acontecem no tempo dele, na hora dele, como ele quer. Entendeu? Mesmo que Lázaro morreu, né? Ele chegou, já estava fedendo, né? Já estava cheirando mal. Mas Jesus ainda fez um milagre. Então, ainda que a gente ache, né, que não tem mais jeito, Jesus pode chegar e pode reverter a situação. Então, que nós venhamos hoje, o que Deus ministra no meu coração neste momento é que diante da nossa situação, que nós achamos que não há mais, não tem mais jeito, Jesus ainda pode mudar todo o cenário. Jesus ainda pode mudar a nossa situação. Nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar acreditando que Jesus ainda pode vir e mudar toda a situação da nossa vida. E é isso, minha gente. Eu desejo um resto de dia abençoado, tá bom? Que nós venhamos meditar nesta palavra, que nós venhamos ser como Maria. Tem aquele louvor que diz: como Maria, aos seus pés. Eu não sei cantar, mas quando eu aprender eu vou cantar aqui pra nós. Mas que nós venhamos nos render aos pés do Senhor. Jesus é tão bom conosco. Ele nos dá o olfato, respirar. Nós temos a oportunidade de ouvir. Olha quantas coisas Jesus faz por nós. E nós, o que é que nós temos entregado para Ele? O que nós temos entregado para Jesus? E é isso, minha gente. Boa tarde. Deixa o like de vocês para que o YouTube... Olha, eu não sei nem pedir para vocês. Deixa o like aqui no vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo ele é agradável, tá bom? E já se inscreve no canal, que eu creio que Deus ele vai trazer muitas palavras ao nosso coração. E eu estou aqui disponível para que Ele venha me usar. Desejo paz e prosperidade sobre a vida de vocês, amém? Em todas as áreas da vida, inclusive na espiritual, amém?